Oi pessoal! Hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente. Como podem ver, tenho aqui uma convidada, neste caso, a minha avó. Desta vez, visto que tenho aqui a minha cobaia, vou-vos mostrar como maquilhar a vossa avó. Portanto, vamos aqui começar por... como podem ver, a minha avó tem muitas sardas e lindas, maravilhosas. No entanto, para termos uma parte mais plana da pele, vamos começar por usar um corretor para tentar disfarçá-las um bocadinho, não fazê-las desaparecer, obviamente, mas disfarçá-las um bocadinho para elas não estarem tão sobressalentes. Já conhecias o meu canal? Já sabias? Não. Nunca viste um vídeo meu, certo? Não. Exato. É assim, não sei se irias gostar, porque é assim uma coisa mais... Mas gosto de ver o que fazes. Neste caso era tipo... falo sobre serial killers, sobre casos assim mais... Também assustadores, gosto de entre saber isso, mas aspas. eu não me assusto, que eu gosto também de ver e perceber. Gosto. Pois eu fiz um vídeo sobre o Hotel Cecil, podes abrir os olhos agora, sobre o Hotel Cecil, que é um hotel dos Estados Unidos que é assombrado, entre aspas, que quando abriu tinha e ainda agora tem muitas mortes e assim, e tiveram já lá serial killers e pronto, e fiz sobre isso o meu primeiro vídeo, que foi assim um bocadinho, ainda estava verde, entre aspas. Agora, depois fiz um que era sobre a família Manson, não sei, era da tua altura quando isso aconteceu. Lembro-me Lembras-te? perfeitamente, lembro. Pronto, Que foi morta numa festa, a Sharon Stone. Sharon Tate. Sharon Tate, sim, coitada da Sharon Stone, mas foi horrível. Foi a Sharon Tate e os amigos. Mas também Não foi temos só- que saber todas estas coisas, que ela era a mulher do grande cineasta. Sim, o Roman Polanski, que depois Exato. ficou... Depois aquilo chocou tanto que ele agora nem pode entrar nos Estados Unidos, sabias? Pois, Porque isso eu não sabia. ele não pode entrar nos Estados Unidos porque depois foi envelhecendo, né? Como toda a gente. Mas acho que tentou violar uma rapariga de 14 anos ou uma cena assim. Pois não o devia ter feito. Pois, exatamente. E agora... Porque no fundo não é comparável, Exatamente. mas é mau É mau à mesma. a mesma. E acho que agora nem pode entrar nos Estados Unidos. Acho que agora está na Europa. Mas quando recebe prémios e assim não vai lá. Porque senão é preso logo. Pois claro. Tem que ser, porque ele não tinha que violar ninguém. Se Pois, não gostou que, eu não- que fizessem que o que fizessem fizeram, isso a ela, sim. não pode combater o mal com aquele mal. O pior. De quem não tem culpa, não é? Sim. E epá, eu compreendo que aquilo tenha chocado o homem. Sim, mas Mas- isso não é motivo Exatamente, mas chegar a esse ponto também não, né? de chegar a esse ponto, não. Isso não é uma vingança. Não se está a vingar de ninguém, está Não só a está a fazer fazer mal porcaria, a alguém que não basicamente. tem culpa. Sim. Mas como é que foi na altura quando aconteceu isso da Sharon Tate, dos assassinatos? Cá em Portugal como é que foi? Eles deram muita notícia a isso? Sim, deram e pronto, era uma família que de facto, e que eu achava que ele era uma pessoa, ou seja, aquela família, pessoas que ele era um pouco ambicioso, Sim, isso queria subir na música, não conseguiu, Pois, obviamente. Mas ele tem músicas. Não sei se já ouviste alguma. não. Mas tem. Mas uma pessoa que quer subir alto pode subir, mas sente-se frustrado, para mim, não é? Sim. E- Mas uma coisa é estar frustrado, pronto. Bates pois- numa parede, bates numa almofada e a coisa foi. Exatamente. Só que ele optou por a decisão mais horrível Pois. para ficar conhecido, não é? Não, como disse no vídeo anterior, ele foi atacar a casa da Sharon Tate porque antes morava lá um produtor musical que lhe tinha dado com os pés, basicamente. Exatamente. Portanto, era mesmo ser ressabiado. Exato. Isso são pessoas com fraca estima, para mim, sem valor,
e que fazer uma coisa dessas não levou a lado nenhum, embora ficasse conhecido pela parte negativa. Pois, e depois ainda fez entrevistas na prisão. Exatamente. E é que ele não fez só essa, ainda por cima. Ele Foi. ainda Fez ainda várias, foi, não é? não fez duas. Fez essa e fez o na casa dos La Bianca, que eram os comerciantes ricos. Portanto, foi tipo numa noite uma, noutra noite outra. Pois. E à parte de tudo, primeiro eram todos seres humanos e à parte de tudo o estampo de bebê, quer dizer, ainda Depois estava com 8 meses. é uma coisa ainda pior para mim, não é? Sim. Porque é uma coisa sagrada e ele tirou tudo. Ele nem lá estava, mas sim, foi a ordem dele. Pois. Mas... E como existe aquelas pessoas, aqueles seguidores que, penso eu, são personalidades fracas. Sim, na altura eram as pessoas que fugiam de casa, eram mais adolescentes que se sentiam incompreendidos, que fugiam de casa, que não se entendiam com os pais nem com a estrutura, basicamente. Só que é assim, todos nós nascemos com um caráter, ou é bom ou é mau. Pois. E nós é que temos que escolher o lado que queremos. Elas e elas, porque havia elas também. E elas, não é? Eram também, mais elas. Era mais elas, sim. Porque elas foram também aquelas que ajudaram a matar. E... Sim. Não, no caso Sharon Tate foram 3 delas. Exato. E um que era o Tex Watson. Exato. E isso. Epá, para mim não é se faz a lamentável. ninguém, exatamente. O que condena é que também depois ele fosse fazer uma coisa que não devia ter feito, não é? Sim. Mas foi terrível. Para mim a o notícia. pior foi que, por exemplo, não sei se já pesquisaste, provavelmente não, mas na internet, e eu até tenho um vídeo depois com isso, porque eu não consegui, por causa da montagem, desapareceu, mas na net há muito, basta pesquisar assassinato da Sharon Tate, não sei o que mais, e vais ao Google Imagens e tens lá, tipo, aparece ela morta, aparece toda a gente assassinada. Na altura nós vimos... Sim, mas tipo, tiraram fotos e está no Google, podes encontrar, tipo, à vontade. Mas essas coisas, a filha... Tenho para mim que nem gosto de saber sobre não é, os procedimentos. Sim. E mostraram na altura, não é? Mostraram isso tudo e para mim chegou. Nem quero ver mais os quês e os porquês. Pois. Não, o que me chocou mais, eu descobri, assim, eu não estava muito a par deste caso. Claro. Mas eu vejo uma série que é American Horror Story, que vai falando sobre casos e aquilo é tipo ficção, mas vai tendo alguns casos reais. Pois. E vi numa temporada, que ele tem temas diferentes cada temporada, que estavam a falar sobre cultos e falaram sobre o culto de Charles Manson. E eu até pus o vídeo no meu vídeo sobre isso, mesmo da American Horror Story, que eles representaram mesmo tudo. Aquilo deve ter sido um dia muito puxado. Pois. Mas até descobri isso e depois fui pesquisar, obviamente, e o pior de tudo, o que mais me chocou, mesmo que tudo choque, né? Foi que quando eles estavam a agarrar a Sharon Tate e não sei o quê, ela pediu que a deixassem viver só para ela ter o filho e que depois a matassem. Pois, tipo, exato. Deixem-me só viver até ter a criança e depois podem-me matar à vontade, deixem-me ter a criança. E o pior é que depois dela ter dito isso, ainda ela estava consciente e não sei o quê, e esfaquearam-lhe a barriga. Pois. Tipo, não mesmo. Exato. Portanto, ela sentiu literalmente a criança a morrer antes dela morrer. É horrível. E tipo, só mesmo gente sádica para... Sim. E é assim, eles eram jovens, né? Deviam ter, se calhar, mais jovens que eu. E é assim, eu compreendo, foram decisões horríveis, mas há uma parte de mim que sente que, eles não compreendiam as consequências também. E o Charles compreendiam algumas, mas o Charles Manson também, lá nos seguidores dele, dava-lhes muitos ácidos, eles andavam fora da realidade. E, compreendo que seja a culpa deles também, né? Foram eles que fizeram. Sim, certo. E eles têm que sofrer as consequências disso. Exato. Mas também me custa um bocadinho imaginar, na perspectiva deles terem perdido o resto da vida toda
por uma coisa que, quando eram jovens e não tinham nada na cabeça, basicamente, Na cabeça, exato. fizeram. Epá, não perdem a responsabilidade, continuaram a ser eles a fazer. Mas às vezes ponho-me a pensar, epá, será que algum deles sente que perdeu basicamente a vida por uma coisa? Pois, mas eu penso, às vezes há de facto aqueles que, com a continuidade do tempo, que acabam por cair em si e de facto pensarem que fizeram mal e arrepender-se. Mas tenho a impressão que há outros que continuam convictos de que fizeram o correto. E isso é que é pena, porque nós temos que ir evoluindo com os tempos e pensando. Sim, e também crescer, não é? Mas compreendo, porque assim, todos nós, mesmo eu, temos. Vimos de coisas que temos sempre que dizer. Circunstâncias diferentes, que temos sempre que reclamar, mas é verdade. Mas é assim. Todos nós, só que não é motivo, porque eu passei assim, sim, para estar a fazer, porque os outros não têm culpa. Sim, neste caso não tinham mesmo culpa. Não tinham culpa. Só estavam na casa errada, exato. basicamente. Eu tenho é que lutar para conseguir, de facto, abstrair-me daquilo que porque também aprendemos com isso, não é? Para poder crescer como ser humano. Sim, não é? Mas epá, eles agora também já devem ter a tua idade. Imagina o que é. Portanto, não, ele tem mais. O Charles já morreu. Já morreu? Morreu em 2016. Mas alguns ainda estão vivos. A Patricia Krenwinkel, que foi uma delas, morreu de cancro há uns anos. Claro. Acho que foi em 2015, uma cena assim. Mas os outros já estão, estás a ver o que é. Estás numa prisão, imagina tu, com a tua idade, tudo o que tu fizeste até agora não ter acontecido porque desde os 18 que estás dentro de uma prisão. É horrível. Primeiro perdemos a nossa essência e depois a nossa liberdade, que é muito preciosa. Pois, penso eu. E agora nos tempos que correm eu acho que ainda conseguimos entender melhor, que é horrível, não é? Mas é realmente... Epá, eu compreendo os dois lados, compreendo... Claro que compreendo o lado... Sim. Epá, eles foram pequenas bestas, lá no fundo, grandes bestas. Mas a família dele também não era muito melhor, segundo o que me parece. Não, eu por acaso falei sobre isso no outro vídeo, e a família dele era muito... Sim, a mãe dele também, no fundo, também... Tentou trocá-lo por uma cerveja. Por acaso falei disso no vídeo. Pois, lá está. Quando eu era criança. Tudo isso eu até compreendo. Sim, claro que ele era traumatizado e que tinha lá as cenas dele. Certo. Mas também eu não geralmente justifica. penso, se eu não gostei do que me fizeram, vou tentar não fazer aos outros. Claro. Aos outros. Não é? Sim. Lá está, por isso é que eu também condeno como é o realizador? O Roman Polanski. O Roman Polanski, que eu até apreciava muito. Condeno, porque assim, não foi fazer mal a ninguém que fizesse mal. Sim, ele apenas usou e fez, no fundo, não foi tão grave num aspecto, não é? Sim, não matou. Mas foi comparado. Mas acaba por se comparar ao mesmo. E epá, eu por acaso eu li isso já há algum tempo, então não tenho bem presente. Mas sei que não se tem bem a certeza se aconteceu mesmo ou não. É mais, ele foi acusado e não sei o que mais, mas não tenho a certeza se terá mesmo acontecido. Ou se foi só um mal-entendido dele ter estado com a criança e ter parecido, não sei. Mas a verdade é que ele não pode entrar no país, não é? Como tu dizes. Sim. E por isso não há fumo sem fogo. Exatamente. mas realmente, epá, lá está, o Roman Polanski basicamente fez mal a comparado com o Charles. Exato. Que foi traumatizado e foi chatear os outros. Não pode ser. Também foi uma personagem fraca, no sentido de personalidade e caráter. Foi. Porque isso
Isto na minha opinião, não é? Sim, mas não se faz a ninguém, realmente. Pois. Foi quase uma cadeia de acontecimentos traumática para toda a gente envolvida. Exatamente. Pior para os que morreram, porque pronto, olha, também já não podem estar traumatizados com isso neste momento. Pois, mas lá está. Se alguém está para vir ao mundo, para nascer e ter que logo. Se bem que eu acredito que às vezes isto vem de vidas passadas, não é? E depois, se nós de facto não crescemos a nível de ser humanos, vamos acabando por vir pagar. Penso Sim, mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. Seja nesta ou noutra, eu acredito. Sim. Porque eu acredito na reencarnação e, portanto, provavelmente será isso, não sei. Sim. Eu penso que sim, penso que o karma é tramado. Exato. Basicamente. E muitas vezes a gente pergunta-se porque é que se passa, porque é que eu estou a passar isto ou porque é que não sei o quê. Sim. E eu, por exemplo, no meu ponto de vista, mas é verdade, filha, eu no meu ponto de vista vou buscar será que eu noutra vida ou as pessoas que passaram por mim numa outra vida eu tenho que lidar com elas cá? Há pessoas que são mesmo... Porque passam por nós não nos lembramos evidentemente, Sim. mas há coisas que é impossível que não sejam trazidos de outras consciências, de outras circunstâncias, não sei. Sim, assim, segundo a minha religião é natural que eu concorde com essa ideia, porque lá no fundo acreditamos na reencarnação. E portanto, eu acredito imenso. Sim, e nós temos uma coisa que é a lei de tríplice, portanto tudo o que tu fizeres será retribuído 3 vezes melhor ou 3 vezes pior. Exatamente. Neste caso, se fizeres coisas más que não seja possível repor na vida, é bem possível que venham atrás de ti a seguir. Exatamente. Até podermos tornar-nos uns seres humanos melhores. Melhores, sim. Pois é nisso que eu também acredito, estamos de acordo, filha. Mas é mesmo isso, e uma pessoa tem que tentar lidar com as coisas. Lidar com as coisas, claro que nos vamos abaixo muitas vezes, mas isso todos nós. Pois isto, todos nós. O ser humano é um ser humano. Sim. Tem a parte forte e a parte menos forte. Muitas vezes vamos abaixo. Mas é realmente uma coisa. E agora, nestes vídeos que eu faço, eu falo pessoas assim, pessoas que não se enquadraram. Claro, e claro. Muitas delas realmente queriam obter fama. Obter fama. Que era daquelas coisas, por exemplo. Exato. Também falei quando estava a falar do primeiro vídeo do Hotel Cecil, falei de um assassino em série que era o Richard Ramirez. Que, pronto, não digo que ele andasse atrás de fama, mas ele quando foi apanhado, e olha que quando o apanharam foi lixado, porque quem o apanhou não foi a polícia. Então. Foi depois, mas foi do género. Ele tinha regressado porque ele tinha ido visitar a família, chegou a Los Angeles e chegou de autocarro. Entrou numa loja e viu no jornal que tinham a foto dele. Porque já tinham descoberto quem era. Exato. E ele viu, começou a ficar coisa, foi sair. Depois as pessoas começaram a reconhecê-lo, porque andava tudo com medo, andava tudo atrás dele. Começaram a correr atrás dele. E ele começou a fugir. Ora, iam com pedras, iam com tacos de beisebol, não sei o quê. O moço foi apanhado pela polícia, já tinha um traumatismo craniano. Porque a malta começou-lhe a bater. Exato. Mas, neste caso, foi apanhado, levou ainda por cima. Pois. E, pronto, aí as pessoas tiveram um bocadinho... Puderam saborear um bocadinho a vingança. Porque ele andou a matar muita gente. Claro. Mas, neste caso, quando ele chegou ao tribunal, não sei o quê, ia de óculos de sol. Sim. Ia de óculos de sol. Havia muito... Ele era até engraçadito. Era giro, pronto. Pois, são sedutores... E tinha muita gente, tinha muitas raparigas que estavam, oh meu Deus, não sei o que, mas ele chegou a casar. Na prisão já, ele casou com uma fã dele. Ainda houve quem casasse uma fã. Uma fã. Tem fotos de casamento e tudo. Não conheço nenhum. E ele estava lá, estava a ser julgado, não sei o quê. Você é uma pessoa não sei quem, não sei o que mais. Tinha as fãs atrás e ele começava assim, então.
a quase a incentivar a que elas lá tivessem. Exato. E elas ficavam todas loucas, tipo, oh meu Deus, ele disse-me ao bem, não sei o quê. Personalidade que não é personalidade. Sabendo o que ele fez, porque Claro. eu por acaso ainda não fiz um vídeo sobre ele, hei de o fazer porque eu até tenho um livro sobre ele. E neste caso, quer dizer, lá no livro tem imagens das cenas do crime, não tem lá as pessoas, não é como o caso da Claro, Sharon exato. Tate, mas tem coisa, tem o sangue, tem várias coisas. Exato. E as pessoas, tipo, curtido. Sim, isto é como eu digo, filho, isto é baixa estima e psicopatas geralmente são muito atrativos. É como o Ted Bundy. Exato. Sabes São, quem é? sim, são pessoas muito simpáticas, atrativas, sociáveis, não é? E no fim. E ninguém diria que o Ted Bundy, por exemplo, andava aí a matar pessoas. Exatamente. E foi saber. E foi saber. E ele dizia, sou inocente, e conseguiu fazer uma filha no tribunal, e ainda casou no tribunal. Esta malta safa-se sempre. Este é assim, filho. Safam-se sempre. Mas é tipo, ninguém diria, oh, Ted Bundy andou a matar pessoas. Geralmente, não. Ele era ligeiramente sedutor. Sim, ele isso, tinha caráter. Exato, sim. Não é sim. que ele fosse assim, ele era engraçado. Para a altura, Sim, se calhar, sim, era sim, muito sim. bonito. Bonito, Agora exato. até, epá, Sim. safava-se. Lógico. mas na altura, sim, tinha aspecto Pois de era. facto um pouco atraente Sim, e sim. assim para a época. Mas lá está. E é assim que eles apanham, porque Exatamente. as mulheres As mulheres que ficam... não deveria ficam Mas apanhadas. sabes que ele nem era muito por aí. Ele podia ter o charme e não sei o quê, mas ele muitas vezes nem recorria a isso. Ele tinha uma coisa que era fingir que ele estava magoado no braço, que era quando tu tens o braço partido, Sim, segura. sim. E pedia ajuda para ajudarem a carregar qualquer coisa. Pois, também há quem funciona assim, é isso. Sim, ele basicamente recorria à simpatia das raparigas para Pois, depois as matar. para depois as Portanto, matar. ser simpático não funcionou para elas neste caso. Pois. E por acaso, não sei se já viste o filme Silêncio dos Inocentes. Sim. Nesse caso, eles inspiraram-se lá no Buffalo Bill, que é o principal. O principal. Eles inspiraram-se, não sei se te lembras, de que ele finge que está magoado para capturar uma rapariga. Exato. E foi isso, eles inspiraram-se no Ted Bundy, porque como ele também fingia para conseguir capturá-las, Exato. fizeram através daí. Mas eles aí, por acaso, nesse filme, inspiraram-se em muita gente. Porque aquilo de Buffalo Bill estar a tentar fazer um vestido, por exemplo, fato de peles, foi inspirado numa pessoa real. Que havia um que era o Ed Gein, que tirava mesmo as peles para fazer coisas também. E lá está, naquela série que eu te disse no início, American Horror Story, também se inspiraram para fazer uma personagem. Porque, epá, eles inspiram-se nesta malta. E, epá, eu sou um bocadinho culpada porque lá está, eu gosto de ver estas coisas. Mas também, no fundo, apesar de ser um bocado, porque estamos a ver uma coisa que é fora da lei natural da vida, Sim. mas também nos ensina. Sim, porque uma pessoa fica logo a aprender, alerta. a alertar, a conhecer melhor, a tentar tomar os nossos cuidados, mesmo assim às vezes caímos, porque... Sim, porque... Pronto. Mas a verdade é que também é bom que se veja o que pode acontecer. E uma pessoa informada é sempre uma pessoa mais alerta. Exatamente. E neste caso, é assim, Portugal também não podemos dizer, Portugal não tem essas coisas. Tem. Houve muito serial killer cá em Portugal, as pessoas é que não estão abertas a isso. Exato. Eu, por acaso, não entro muito por aí, porque há tantos que uma pessoa... Pronto. Exatamente. Mas só a quantidade que existem deles já é preocupante. E neste caso, por exemplo, cá em Portugal eu sei de pelo menos 2. Assim, nunca entrei muito por aí, mas pelo menos 2 eu sei que existiram. Mas houve um que era cá do Alentejo, não estou a lembrar o nome, acho que era Joaquim qualquer coisa, e houve outra que era uma mulher. Ninguém estava à espera que seria uma mulher. Também.
Mas mulheres também existem imensas, por exemplo. Sim, também. Há uma que eu pessoalmente sinto imensa, não digo simpatia por ela, mas empatia, neste caso pois. de sentir, não é o que ela sentiu, mas sentir o que é que ele levou a chegar lá. Certo. Neste caso é a Aileen Wuornos, não sei, provavelmente não conheces. Também está. É uma loura. Sim, era uma loira com as sobrancelhas parecidas às tuas. Ok. Também. Ok. E assim punha o cabelo para trás, assim, muito coisa. Que tinha assim um andar muito Mas foi. masculino. Mas sim, foi porque era violada Sim. pelos homens, não é? É um bocadinho diferente. Pois não sei se é aquela assim, que eu estou. Que estás a dizer. Mas acho que sim. Ela era prostituta. Exato. A vida levou Sim, por esses é caminhos isso. porque a família dela também não era muito estruturada. Pronto, isso é o corpo dela, ela faz do sim. corpo o que quer. E ela era prostituta, também acho que era em Los Angeles. Sim, sim. E andava por lá. E certa noite conheceu uma rapariga. Que isto é importante, esta rapariga. Sim, exatamente. E ela achava que coisa, mas apaixonaram-se. Sim. Mais a Aileen do que a outra, mas pronto. Apaixonaram-se e começaram a ter uma relação. Entretanto, mais ou menos por essa altura, umas noites a seguir, a Aileen teve um cliente e basicamente foi o pior cliente que ela podia apanhar. Pois, porque ele forçou. Não foi só forçar, ele pô-la inconsciente, amarrou-a e depois ele tinha uma espécie de pé de cabra, ele violou-a com isso. Ele destruiu-a totalmente por dentro. Pois. A mulher andava mesmo coisa. Exato. E ela conseguiu desamarrar-se e conseguiu encontrar uma pistola dele e dar-lhe um tiro. É assim, A partir daí ela começou. Isso traumatizou, obviamente, porque Exato, ela estava ali eu toda. compreendo, sim, sim. E nesse sentido, eu compreendo o porquê. Eu se calhar também compreendo mais isso. E depois ela já estava toda. Há um filme que até ganhou vários Oscars, que é o Monster, que é mesmo sobre a vida dela, que eu nunca consigo terminar esse filme sem estar a chorar. Sim, porque mostra mesmo essa cena, mas é mesmo gráfico. E o homem era tão sádico que ela estava toda magoada nas costas e eu ainda lhe mandava água oxigenada para aquilo arder. Só para tu imaginar, Sim, só se ouve ela a gritar mesmo de dor. Obviamente que isso eu compreendo que se fique com um ódio e uma raiva tão grande, neste caso foi um homem que lhe fez mal, embora os outros não tenham culpa, mas no fundo, eu aí também essa compreendo e justifica-se. Mas lá está, neste caso não foi só isso, é que lá está, vem a outra que é importante, a rapariga que ficou namorada dela. Claro. Porque a namorada dela, os pais, quando descobriram que ela era lésbica, cortaram um bocadinho, tá? Sim, antigamente. Exatamente. Aquilo era tudo muito tabus, muito. Sim. Por isso a união depois de umas com outras. Exatamente. É natural. E neste caso o que aconteceu foi que eles basicamente foram viver juntas e o que aconteceu foi mesmo que, a Aileen tinha que a sustentar. Exato. A questão é que a sustentar a outra, a coisa não era muito fácil porque a outra não fazia mesmo nada, só gastava o dinheiro. Exato. E como é que a Aileen ainda tentou arranjar trabalho assim, fora da prostituição, mas é óbvio que a coisa nem sempre dá, né? E no caso dela não estava a dar. Então ela teve que voltar, mesmo que estivesse já traumatizada. Logo, assim que ela voltou à ação, aquilo voltou tudo. Voltou o trauma todo. Exato. Depois não conseguiu resistir, matou o homem. Porque não conseguia sequer senti-lo a tocar, que aquilo estremecia tudo. Exato. E ela estava praticamente a ser forçada àquilo para sustentar a namorada. Exato. E isso aí eu sinto, foi muito egoísmo da namorada dela. Claro, não merecia tê-la, porque ela podia tentar fazer alguma coisa, não é? Exatamente. Não viver à custa daquilo. Da pobre. Sim, e dela. E a questão é que depois disso a Aileen tinha que continuar, né? A Aileen lá conseguiu, lá tirou dinheiro ao homem que matou, né? E depois lá foram vivendo, mas cada vez que ela ia ter um cliente era cada tiro, cada anel, basicamente. Claro. Ela acho que matou 7 ou uma cena assim. Não, mas eu entendo, porque de facto tocar no nosso corpo e de certas e determinadas formas é uma coisa horrível. Sim. Para mim também seria terrível.
E basicamente depois a namorada descobriu que ela andava a fazer isto. E no início até a coisa foi funcionando. Pronto, a namorada sabia, não queria saber desde que o dinheiro chegasse. Pois, mas ela é que era a pessoa mais, além de egocêntrica, egoísta. Sem escrúpulos, nesse sem caso, escrúpulos, porque sabia o que é que estava a sabia o que acontecer. estava a passar, não fez Exatamente. nada para que a coisa melhorasse, não é? E foi a namorada que mandou E a não coisa gostou toda abaixo. dela e não gostava o suficiente Dela para a proteger. dela para proteger, antes pelo contrário, ela é que gostava demais. Uhum. Não é? E o pior é que foi, não mete mais a meio, foi uma traição neste caso, porque Exato. a Aileen foi apanhada e foi a namorada que fez com que a Aileen confessasse. Portanto, foi a namorada que basicamente, para se safar, Sim, ser sim, julgada, Por culpou tudo, complicidade, exato. culpou tudo na Aileen. E a Aileen, como gostava tanto dela, confessou. Pois, Mas no julgamento o que me custa mais é ver a Aileen a chorar, não porque foi condenada à morte, mas porque se sentiu traída. Exato, E isso aí custa-me imenso. claro. Porque no fundo a mulher podia ter sido uma ótima pessoa se lhe tivessem deixado. Exato. Porque ela tinha tudo o que precisava para ser uma ótima pessoa. As circunstâncias da vida é que a É que levaram por levaram outro a caminho. E isso aí custa-me um bocadinho tudo. Só para tu veres, ela estava tão cansada mesmo de tudo isto, que foi ela que pediu para despacharem a morte dela. Ela chegou a 2002 e disse, olha, estou farta de esperar, matem-me já. Foi basicamente isso. Pois. E foi o que aconteceu, Sim, mataram em 2002. também é triste, de facto, isso é uma história. Lá está. Há situações que despoletam muita coisa. Não é? E essa, porque o nosso corpo é sagrado, ela fazia o que fazia, mas fazia porque eu queria, porque tinha vontade. Sim. Porque tinha de ser, ou se não tinha vontade tinha que o fazer, mas estava consciente de que estava a fazê-lo. Agora depois, quer dizer, fazerem do corpo dela Sim, basicamente o que lixo, queriam. o que queriam, não é? Isso a mim se calhar também me Também afetava afetava muito e também não sei do que era capaz. Pois. Porque eu... Porque depois seres quase obrigada a fazer aquilo Exato, para sustentar exato. Eu uma nunca pessoa. esqueceria uma coisa dessas, Pois. não é? E depois foi julgada, assim, ela foi julgada por ter morto um homem, mas não foi, mas não ninguém a compreendeu, basicamente julgaram uma pessoa que tinha Exato. sido violada e Violada, ninguém, claro. ninguém olhou por esse lado. E ela Claro. no final do julgamento, quando a julgaram à morte, ela disse, vocês estão a julgar uma mulher que foi violada, que está traumatizada. Claro. E ninguém ligou. Só que eu acho que lá está, eu não sei, nós não podemos responder por isso, mas eu acho que ela deveria, mas agarrou-se de tal forma à companheira. Sim, porque Não é? ela apaixonou-se mesmo, foi uma coisa... Pois, porque lá está, temos que medir a paixão para não tentar ver o outro lado, o lado da outra pessoa, ou seja, a negatividade que nos traz, para a gente ter o E avaliar, discernimento de saber, por muito que eu goste, Sim, não tem pode que haver ser, um travão vai nisto haver um tudo. travão. Chora-se E custa e e tal. custa, mas pronto, nesse aspecto ela não conseguiu. Pois. E Porque tenho ela pena. também, epá, ela era um ser que já vinha com complicações desde a Pois, infância. pois, e aquilo- agarrou-se àquele ser humano Sim. como tábua de salvação, entre aspas, que foi a perdição Porque dela. até no fundo. no vídeo, no filme, o que eles mostram é que ela nessa tarde em que conheceu a rapariga estava para se suicidar. Pois, E conheceu a rapariga e sentiu como se ela fosse a salvação. exato. Porque ela pensou para ela, vou beber ali ao café, ao bar, mais um shot e mato-me. Foi o que ela Exato. pensou. E depois Exato. conheceu a rapariga e até não o fez. Claro, claro. Mas, epá, por um lado a rapariga até fez bem, nesse caso porque Exato. indiretamente lhe salvou a vida, Exato. mas depois por acabou outro por matá-la, acabou por... não pelas mãos Exato. dela, mas pelas atitudes dela, Sim. não é? E lá está, é o que me custa imenso quando Eu dizem, também não gosto quando dizem disso. Aileen Wuornos era a pior assassina, não sei o quê. Não era. Ela era uma pessoa Pois, que pois. pelas circunstâncias da vida Da vida, dela exato. foi por um exato. caminho que Ela ele fez levou por amor. eventualmente. E Sim, infelizmente a outra é que tinha muito desamor. exatamente.
porque... Viver às custas de outra pessoa assim, à Exato, toa, exato. já é Já é mau, Já é não mau. é? Mas viver às custas e depois ainda condenar, Ainda condenar a pessoa à morte, ainda por A cima. traição é muito triste. E custa-me sempre imenso. E depois, no fim, é que eles mostram a recriação do tribunal. Que é quando ela chora e não sei o que. Isso custa-me imenso. Não, termino sempre a chorar, revoltada, porque... Revoltada, exato, exato. Não... Epá, podia ter sido evitado tudo. E podia ter seguido uma vida bonita. Sim, podia ter tentado reconstruir a vida dela. Sim. Ela nunca fez mal a não ser a partir daquele momento, sim. Não é? Também acho que sim. Sim. Mas pronto, temos aqui uma avó maquilhada. Muito O que é que bem. achas? Linda, sim senhora. Tentando... Quer dizer, linda, mais bonita. Porque bonita, já não sou, não é? Mas vou dar um jeitinho assim ao meu cabelo para vocês verem que, não é? Porque ainda não dei o jeito ao cabelo, mas pronto. Mas gosto imenso. Está impecável. Sim, está impecável. Já tem sobrancelhas assim mais visíveis. Exato. E já nota-se bem a diferença do antes e do depois. E do depois. E pronto. E obrigada, meu amor. De nada. E pronto, é isto o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A minha avó ficou impecável, como nova. Parece que rejuvenesceu 40 anos. Isto é logo assim. Ficaste assim mesmo. Yes. Ficaste assim tão bela. E, portanto é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem like, comentem e subscrevam. Deixo aqui também o agradecimento à minha avó por ter participado. E a minha neta.